Aleluia, aleluia. Uma honra podermos estarmos aqui mais uma vez para aprender com a palavra do Senhor, amém? Quem veio aqui aprender com a palavra do Senhor, diga amém. Nós precisamos aprender com a palavra do Senhor todos os dias. E hoje, incumbiu a mim, o pastor Domingos, de ministrar essa palavra aos nossos corações. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, agora sim, Evangelho de Lucas, capítulo 19, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, pode assim dizer. Lucas capítulo 19, vamos ler até o versículo 11, até o versículo 10. Capítulo 19, versículo 1 até o 10. Diz assim, vou ler na tradução NVI. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero pousar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor. Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, Senhor, que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Neste momento, Pai, nós pedimos que teu Espírito Santo venha tomar conta, como já tem tomado conta desse ambiente, Pai. Que nesse momento as palavras proferidas nesse altar sejam inspiradas pelo Senhor, que não venha nada da sabedoria humana, mas que venha do Senhor. Ó Pai, que nós possamos sair daqui alimentados, ó Pai, reconhecendo o poder do Senhor, a transformação que o Senhor faz na vida daqueles que o temem, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu falei, o texto é bem conhecido, né? Pode assentar. O texto é bem conhecido da igreja, onde fala de Zaqueu, esse homem que se converteu a Jesus, porque Jesus tinha chegado na sua cidade. E esse homem, ele vai nos ensinar muitas coisas aqui nesta noite. Talvez você já tenha ouvido várias ministrações, mas eu gosto de um texto da palavra que fala assim, que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, ela nunca é vencida. A palavra se renova todos os dias. E todos os dias o Espírito de Deus, ele ministra aos nossos corações. Você pode ler 1000 vezes. 1000 vezes Deus vai falar ao seu coração. Você vai sentir o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é o de Deus. Ela é o poder de Deus. Zaqueu, um homem que despertou para a vida, posso assim dizer. Zaqueu era um publicano, né? Ele era um publicano, cobrador de impostos. Esse homem era judeu e trabalhava para o Império Romano da época. Então você imagina só, o Império Romano, eles castigavam, eles humilhavam o povo judeu. E agora, esse homem, Zaqueu, ele começou a trabalhar para o povo romano. Então, automaticamente, creio que ele perdeu muitas amizades. Ele perdeu as amizades dos seus irmãos hebreus, e até mesmo da sua família. Por quê? Porque ele se tornou um traidor. Ele cobrava impostos, e segundo a tradição, os cobradores de impostos cobravam além daquilo que o império mandava, porque eles extorquiam, eles tiravam uma parte para eles também. Então ele se tornou um homem corrupto. Zaqueu era um homem que aos olhos de muitos daquela época não merecia salvação, né? Zaqueu era um homem perdido, segundo o olhar de muitas pessoas. Mas Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. E quando alguém tem um encontro com Jesus, a sua vida muda.
Quando alguém sente o impacto da presença de Deus, ele muda de vida. Jesus, ele chegou naquela cidade. Só o fato de Jesus chegar naquela cidade já foi suficiente para Zaqueu temer. Já foi suficiente para Zaqueu pensar em mudança. Ele decidiu mudar de vida. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, com certeza, mas agora ele tem mais certeza, porque Jesus estava passando na sua cidade. O impacto da presença de Deus. Nos nossos dias não é diferente. Nós tivemos um encontro com Deus. Que encontro maravilhoso. Os irmãos que estiveram lá, não me deixam mentir, sabe que foi uma bênção. Como tem sido uma bênção todos os encontros. Mas para mim foi diferente. Para mim foi diferente. Foi o terceiro encontro que eu participei. Talvez seja por isso. Os irmãos já participou de vários encontros. Mas o terceiro encontro que eu participei. Então ali eu pude ver a presença de Deus. E a presença de Deus, quando ela chega, ela muda o ambiente. Sim ou não? A presença de Deus, quando ela toca na vida de alguém, ela transforma a pessoa. Ela muda o pensamento da pessoa. A pessoa que roubava não rouba mais. A pessoa que mentia, ela vai procurar não mentir mais. Há uma transformação na vida de quem encontra Jesus. E não foi diferente na vida de Zaqueu. Talvez Zaqueu, lá no seu interior, ele sofria um certo isolamento. Era um homem rico, ele tinha muito dinheiro. Mas devido a ele estar trabalhando para o Império Romano, devido a ele ser considerado um traidor para os seus irmãos, talvez ele se sentia uma solidão. Ele se sentia desprezado por todos. Tinha muito dinheiro, mas não tinha alegria. Não é diferente de hoje. Às vezes, muitas pessoas têm muito dinheiro, têm muitas posses, mas não têm alegria. Não tem o companheirismo da esposa, não tem o companheirismo do esposo. A família o odeia, porque talvez ele é avarento, talvez ele é orgulhoso. Por quê? Geralmente, quando a pessoa não tem Jesus, ela é levada a viver assim, a viver uma vida desprezada pelas pessoas. Por quê? Às vezes falta o amor no coração dessa pessoa. Falta um encontro com Jesus. Não estou dizendo que a riqueza faz isso. Estou dizendo que a falta de Jesus no coração faz isso. Mas aqueles que têm Jesus no coração, ele é transformado. A sua vida muda. Eu tenho certeza que a sua vida também mudou quando você encontrou Jesus. Sim ou não? As nossas vidas mudaram. O impacto da presença de Jesus. O impacto da presença de Cristo na vida de Zaqueu. Em primeiro lugar, eu quero analisar com os irmãos. Diante de Cristo, Zaqueu, ele reconheceu quanto havia se distanciado do essencial. Quando Cristo ele se aproxima daquela cidade, Zaqueu começou a repensar na sua vida. Para aí, eu não tenho amizade dos meus irmãos, eu estou isolado, os meus irmãos não gostam de mim porque eu cobro imposto, eu trabalho para o Império Romano, eu roubo, eu faço tudo errado. Ele recobrou. Então, a presença de Cristo faz nós repensar naquilo que nós fazemos, sim ou não? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele está entre nós para quê? Para nos fazer lembrar da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando nós recebemos o impacto da presença de Cristo, nós começamos a pensar naquilo de errado que nós fazemos. E quando nós pensamos naquilo de errado que nós fazemos, se o Espírito Santo já está atuando na sua vida, você leva a um arrependimento. Ou melhor, o Espírito Santo leva você a um arrependimento. E o arrependimento, ele vem com quebrantamento. Você começa a chorar na presença de Jesus, porque Ele é santo, a sua majestade. Nós somos pecadores. Então nós precisamos chegar diante de Jesus, assim como Zaqueu, reconhecer que ele havia se distanciado de Jesus, reencontrou em Jesus, ele reencontrou Jesus, novamente o amor pela família, ele encontrou o sentido da vida, porque Jesus fez ele abrir a mente. Zaqueu estava obcecado pelo dinheiro, Zaqueu queria ganhar muito dinheiro, Zaqueu queria cobrar muitos impostos, mas quando Jesus chega, aleluia, Jesus muda a história de Zaqueu. Só do fato de Jesus entrar naquela cidade, Zaqueu já colocou na sua mente: ei, eu preciso mudar, eu preciso encontrar esse Jesus. Eu estou ouvindo falar por aí que esse Jesus está fazendo milagres, está curando os enfermos, está ressuscitando os mortos, os cegos estão vendo. Para aí, eu preciso conhecer Jesus. Zaqueu tomou uma atitude, porque a presença de Jesus estava ali. Então, se Jesus está aqui e ele está assim, não, ele está. Se Jesus está lá na sua casa, lá no seu trabalho, o ambiente tem que ser de glória, aleluia. O ambiente tem que ser de transformação, de renovação de vidas.
nós carregamos esta presença de Jesus. Aonde Jesus chega, ele muda a situação. Zaqueu teve a sua vida mudada. O texto diz que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Então, qual foi o primeiro impacto da vida de Zaqueu? Quando Jesus chega na sua cidade, ele procurou ver quem era Jesus. Foi por causa da presença. Se não fosse Jesus naquela cidade, não tinha acontecido nada com Zaqueu. Mas onde Jesus chega, as coisas mudam. Aleluia! Principalmente para aqueles que já foram escolhidos por Deus. Aqueles que já foram escolhidos por Deus, quando Jesus chega, ele realmente sintoniza com a presença. E quando nós sintonizamos com a presença, nós temos a nossa vida transformada. A nossa vida é mudada. A nossa vida é resultado da maneira como enxergamos a Deus e a sua palavra. Se nós queremos também ter a nossa vida transformada, mudada, renovada, nós temos que enxergar como Zaqueu. Zaqueu, ele não começou ali a se culpar. O texto não diz isso. Se culpar, não, eu nem vou atrás de Jesus porque eu sou muito pecador. Não. Ele recobrou de si, eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso ver esse mestre. Porque na época tinha muitos mestres. Vocês sabem disso, né? Existiam muitos fariseus, saduceus, que era mestre. Jesus estava nesse quadro de mestre. Mas o mestre Jesus, segundo a própria palavra, os discípulos falavam assim, ele é mestre, só que ele fala com quem tem autoridade. E por que ele fala como quem tem autoridade? Porque ele tinha o Espírito, ele é o Espírito, ele é Deus. Então, quando você tem a presença, quando você sintoniza com Cristo na sua vida, automaticamente você começa a compreender o sentido da vida. Você começa a compreender, como nós sempre falamos aqui, você começa a compreender o porquê que você está aqui, o porquê que você nasceu, para onde você vai, de onde você veio. Você consegue compreender o sentido do projeto de Deus. E o projeto de Deus não é que nós morramos e acabamos. O projeto de Deus é que nós vivamos eternamente. É que nós tenhamos uma vida eterna. E essa vida eterna o mundo não pode dar, mas Jesus pode dar. Só Ele pode mudar. A maneira como nós pensamos, a maneira como nós decidimos, como nós optamos, como nós escolhemos, como nós priorizamos nossos valores, como nós priorizamos nossa conduta, depende da maneira como nós vemos Deus. Se você começar a ler a Bíblia, se você entregou sua vida para Jesus e começou a mudar de atitude, você começa a ler, meditar, orar e ter essa conexão com Deus constantemente, os pensamentos maus vão saindo de você. Os pensamentos que não agradam a Deus vai sair de você. Os hábitos que não agradam a Deus vai sair de você. Por quê? Porque você vai se alimentando daquilo que é bom. Você vai se alimentando de Jesus. Você vai lendo a palavra de Jesus. E isso, querido, é como uma esponja que vai te limpando. É como água. Como não? É uma água limpa que é derramada sobre você e vai tirando toda a impureza. E você vai ficando branco como a alva ou como a neve. Aleluia. É a presença de Cristo. E Cristo está entre nós, aleluia. Cristo está aqui. A presença de Jesus é real no nosso meio, porque aonde há a presença do Espírito, aí há liberdade. E você tem liberdade de adorar. Você tem liberdade de cantar. Você tem liberdade para poder expressar a sua adoração. Você tem liberdade, querido, porque Ele te deu a liberdade. Nós somos livres, aleluia, porque Cristo nos libertou. Então, olhe como Zaqueu. Zaqueu, ele recobrou de si. Para aí, eu preciso mudar. Eu preciso encontrar Jesus. Então, a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como nós olhamos, se nós olhamos tudo na vida baseado naquilo que a palavra nos ensina, a nossa vida vai mudar para melhor. Agora, se nós começarmos a olhar as situações que estão acontecendo ao nosso lado, se nós começarmos a priorizar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, automaticamente nós vamos ficar vazios de Deus e nós não vamos vencer as tentações. Porque no mundo nós somos tentados. No mundo nós somos tentados. Como nós precisamos dessa conexão como Zaqueu. A presença de Jesus faz mudar. A presença de Jesus transforma. Mas para isso nós precisamos estar conectados. E o texto da Bíblia também traz uma referência parecida com esse. É o texto de Lucas capítulo 15, onde fala do filho pródigo.
O filho pródigo também é a mesma semelhança. O filho pródigo pediu a herança do pai, saiu, gastou tudo que tinha, mas lá na frente ele recobrou de si. Para aí, da casa de meu pai tem do bom e do melhor. Na casa do meu pai tem carne, tem arroz, tem feijão, enfim, tem tudo de bom. O que é que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos, comendo os manjares dos porcos? Ele recobrou e falou: eu vou levantar e vou ter com meu pai. Aleluia. Por isso que nós precisamos sempre olhar para a palavra, porque a palavra está sempre nos orientando a fazer aquilo que é certo. Se nós olharmos, se o filho pródigo, por exemplo, olhasse na perspectiva do mundo, ele poderia dizer assim: ah, meu pai agora não me quer mais, quer saber da coisa? Eu vou para a rua mesmo, eu vou me drogar, vou beber, vou gastar meu dinheiro já não tinha dinheiro mais, né? Mas estava trabalhando ali, cuidando de porcos, talvez estava ganhando um dinheirinho, vou gastar meu dinheiro com outras coisas, com bebida, eu não quero saber do meu pai, porque eu não presto, eu não valo nada. Não, querido. Você precisa olhar na perspectiva de Deus. Deus é amor, aleluia. Se nós estamos aqui, se você está aqui, é porque Ele já tem um resultado para você. Ele tem uma resposta para você. Ele tem algo para você. Ninguém procura Deus sozinho. Diga assim: ninguém procura Deus sozinho. Se você veio aqui é porque Deus te trouxe. O Espírito Santo nos trouxe aqui. Essa é uma realidade que nós não podemos ignorar, porque a obra de Deus, ela não é feita por vontade humana. A obra de Deus não é feita pelas minhas forças, pela minha vontade. Ah, eu marquei um culto, eu marquei uma pregação. Não, é o Espírito Santo que vai direcionando as nossas vidas e as coisas vão acontecendo, porque Ele é o dono da igreja, aleluia. Ele comanda, o Espírito é dele, Ele é o Senhor das nossas vidas. Filho pródigo também recobrou para ele essa mesma passagem. Nós precisamos caminhar sempre olhando para aquilo que a palavra nos ensina. Quer dizer, nós temos que moldar a nossa vida, nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, segundo aquilo que a palavra nos ensina. Todas as vezes que você erra, todas as vezes que você comete um pecado, o Espírito Santo, com certeza, vai sussurrar nos seus ouvidos e vai dizer: filho, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus nunca vai te condenar. Ele vai te trazer à memória para que você chegue a um arrependimento. E no arrependimento você recebe o perdão. E o perdão só vem de Deus. Ele é Pai. Ele é Pai. Então, primeiro, Zaqueu, ele recobrou de si. Para aí, eu preciso mudar. Em segundo lugar, ele não se deixou vencer pelo obstáculo. Ele não se deixou vencer pelos obstáculos. Ele era pequeno. Não era isso que o texto fala? Ele era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas porém, por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus. Talvez ele poderia pensar: quer saber da coisa? Deixa Jesus para lá. Eu não vou conseguir ver ele mesmo, sou pequenininho. Para que eu quero ver Jesus? Eu já sou rico, eu tenho dinheiro. Não preciso de Jesus. Mas ele não se deixou por vencido por causa da sua estatura. Ele procurou ver quem era Jesus. Versículo 3 e 4 diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira alta ou brava para ver Jesus e que ia passar por ali. Observa que Zaqueu era de pequena estatura e não podia ver Jesus, mas ele tomou uma decisão: eu vou subir numa figueira, Zaqueu era considerado publicano, traidor, porém ele não desistiu do alvo. Talvez na sua mente ressoava aquelas palavras, o texto não diz isso, talvez na sua mente vinha as palavras que os seus irmãos talvez falavam para ele: você é um publicano, você é um pecador, você nos rouba. Mas nesse momento, querido, ele focou exatamente em ver Jesus. Ele focou em ver Jesus. Ele não começou a olhar para o passado. Ele não começou a olhar para aquilo de errado que ele fez. Lógico que a vida dele era torta, era toda errada. Mas ele não focou naquilo. O seu foco estava em ver Jesus. Então, se nós queremos mudança nas nossas vidas, nós precisamos focar naquilo que Jesus nos ensina. Nós precisamos levar a sério aquilo que Jesus nos ensina. Ele queria ver Jesus e procurou meios através dos quais ele poderia ver. Então, se nós queremos uma bênção, se nós queremos uma mudança de vida, nós precisamos buscar os meios.
E nós todos sabemos quais são os meios que o crente precisa para encontrar a bênção. Os meios é comunicando com Deus. Os meios que nós recebemos nas nossas bênçãos é falando com o Senhor, é buscando a presença dEle, é estudando a sua palavra, é buscando Ele em oração. Deus sempre quer falar conosco, Deus sempre tem uma palavra para nós, mas nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, porque muitas vezes Deus fala todos os momentos. A Bíblia diz que Ele fala em todos os momentos, mas os nossos ouvidos estão tampados para ouvir Deus. Nós estamos preocupados às vezes com o dia de amanhã, nós estamos preocupados com aquilo que nós teremos que pagar amanhã, e sendo que neste momento é o exato momento de você fechar os seus ouvidos para o mundo, fechar os seus ouvidos para aquilo que está te atraindo, os seus problemas, as suas dificuldades, e focar naquilo que Deus quer falar no seu coração. Jesus, Ele tem palavra, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, e Ele sempre fala, e Ele está falando. É nós que precisamos nos conectar, não olhar para as nossas dificuldades, mas olhar para o poder de Jesus. Ele pode transformar. Muitas pessoas desistem facilmente. Zaqueu não desistiu facilmente. Zaqueu falou, eu vou, sou pequenininho, sou baixinho, mas eu vou dar um jeito, né? Se fosse o nosso irmão David, que era tranquilo, o irmão David subia rapidinho, era grandão, mas Davi era pequenininho, ele tinha suas dificuldades, mas ele não desistiu, aleluia, ele não desistiu. Você também não pode desistir. Se você chegou até aqui, é porque Deus te fortaleceu. E Ele vai te fortalecer ainda mais. E eu tenho uma palavra muito maravilhosa para você. Se a vida foi difícil até aqui, pode ter certeza que vai vir mais dificuldade. Mas Jesus vai estar com você. Aleluia. Gostou dessa? Porque no mundo tereis aflições, irmãos. Não tem como nós fugir dessa. Aleluia. Pastor, não, amanhã, a partir de amanhã não tem mais problema. Não. As lutas são do dia a dia. Mas nós vencemos todas porque Jesus está conosco. Aleluia. Aleluia. Se você quer as bênçãos de Deus, não desista quando os obstáculos surgirem. Não desista. Não desista. Zaqueu nos dá essa experiência. Zaqueu não desistiu. Não desistiu. Já viu aquele desenho? Seus irmãos já viu aquela figura? Dois hominhos assim, cavando terra para pegar um diamante. Quem viu essa ilustração na internet? Já viu, né? Então tá lá, tem dois cavando assim para chegar na pedra de diamante. De repente, um desiste, faltava um palminho assim, um palmo para ele chegar na pedra de diamante, ele desiste e vai embora. Por quê? Porque não tem fé, não acredita, porque desistiu. Da mesma forma é nós. Talvez nós já estamos a um passo para receber a gloriosa bênção que nós esperamos, e nós paramos, desistimos. Quem desiste, querido, não recebe. Nós precisamos perseverar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aleluia. Nós precisamos ir até a frente, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Ele sempre vai abrir uma porta, Ele sempre vai criar uma situação para que você entenda que Ele está com você, que Ele não desistiu de você. Aleluia. Deus não desiste de nós. É nós que precisamos aumentar a nossa sensibilidade em ouvir Deus, em ouvir Ele falar conosco, em sentir a presença dEle, porque a presença de Jesus, querido, ela é maravilhosa. Quando você está conectado em leitura da palavra, em oração, em qualquer momento que você está, você sente a presença de Jesus, você sente o Espírito Santo com você, você começa a chorar, porque o Espírito Santo é sensível. É nós que precisamos abrir a nossa mente, nosso coração, nossos olhos, para sentir a presença maravilhosa de Jesus. É maravilhoso. Mas se nós começarmos a focar só nas coisas dessa terra, se nós acordarmos a pensarmos só em trabalhar, e não tira um momento para falar com o Pai, você não vai ter essa sensibilidade. Nós precisamos ter esta sensibilidade. Quando nós procuramos a Deus, Ele abre portas, Ele abre a nossa visão, Ele amplia os nossos horizontes. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando ele teve encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Ele começou a olhar as coisas de uma maneira diferente. Que aqui nós vamos ver no texto o que aconteceu com ele. Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele foi sensível à presença de Jesus. Quando ele soube que Jesus estava na sua cidade, ele parou de fazer o que ele estava fazendo. Ele deixou tudo o que estava fazendo. Ele falou, eu vou ver Jesus. Ele parou tudo o que estava fazendo e falou, eu vou ver Jesus. Homem rico. E subir numa árvore. Imagina
que as pessoas poderiam falar dele: ei, Zaqueu, o que você está fazendo aí? Eu quero ver Jesus. Ele tinha uma sensibilidade, e essa sensibilidade veio do coração dele. Eu vou repetir isso aqui: foi porque Jesus estava ali, e onde Jesus está, o ambiente muda. Aleluia. Onde Jesus está, o ambiente muda. E você sente essa mudança quando você está sensível a Ele. Quando você já tomou lá no seu coração uma decisão: eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Ele sempre vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Se você quer alcançar o seu objetivo, tem que vencer as limitações, tem que encarar as dificuldades sem medo, sem medo. Outro texto que nos traz a memória aqui também é a mulher do fluxo de sangue. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que aquela mulher fez? Ela fez quase igual a Zaqueu. Ela saiu por meio da multidão, falou: eu preciso tocar nas orlas de Jesus. Ela correu o risco de ser presa, ela correu o risco das pessoas pegarem ela e trazer de volta, mas ela colocou na sua mente: eu preciso encontrar Jesus. Ela decidiu. Então, se nós queremos encontrar Jesus, se nós queremos realmente ter essa mudança, essa transformação de vida, nós precisamos tomar uma decisão séria e mudar a nossa maneira de pensar. Ele não deixou vencer pelos obstáculos. Grave isso. Segundo ponto, ele não se deixou vencer pelos obstáculos. Ele foi à frente. Em terceiro lugar, que nós podemos aprender nesse texto, ainda no segundo ponto, no livro de Hebreus fala assim, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador. Então, se nós queremos vencer as batalhas, nós temos que olhar para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lógico que vai ter tempestade. É lógico que o vento vai balançar. Mas Jesus está no barco, está tudo certo. É lógico que o vento vai bater na sua casa, mas está na rocha, está tudo certo. Então nós temos que ter esse pensamento, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que é Ele que nos deu a graça, é Ele que nos impulsiona, é o Espírito dele que nos faz mais que vencedor em Cristo Jesus, é Ele que nos capacita, é Ele que muda a sua história, é Ele que abre porta, é Ele que derruba as muralhas, é Ele que derruba o inimigo, enfim, é Cristo na sua vida, e Ele já venceu na cruz, aleluia. Agora nós não podemos esquecer também, como diz a palavra, dos ardis de Satanás, ou melhor, das setas malignas de Satanás. Da mesma forma que você tem certeza de que Jesus é o seu escudo, da mesma forma que você tem certeza que Ele é o seu amparo, o diabo também sabe que você tem as suas falhas. Ele sabe aquele momento que você falha. Ele sabe, então ele começa a jogar umas setas. Ele começa a jogar pensamentos maus, pensamentos que querem se afastar você da presença de Deus. Mas é por isso que você tem sempre que repreender, como diz a palavra, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Todos nós recebemos investida do diabo. Todos. Mas todos nós também temos a presença do Espírito. E é na hora, eu falo isso porque eu recebo. E na hora eu sinto que é o capeta. Eu falo: sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Eu sinto a presença do capeta. Sim, né? As setas vêm, mano. Quando você está no trânsito, principalmente. Hoje aconteceu comigo. Mas rapaz do céu, foi o Espírito Santo que me segurou. Menino, eu estava de boa, dirigindo, de repente o caminhão dá uma buzinada atrás, assim, uma buzinada. Eu falei, deu uma olhada assim. Aí ele passou, né? Eu acho que o diabo quis me irritar. Mas se lascou, porque eu não fiz nada, né? Aí ele buzinou e o caminhão saiu, passou. Eu vi que ele passou olhando para mim, eu só olhando para frente, nem olhei para ele. Ele queria que eu olhasse para ele e falasse: né? se enganou. Mas nós recebemos investidas, meus irmãos. Mas se você tem o Espírito Santo faz você lembrar da palavra naquele momento e faz você ficar em paz. Não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Nós somos chamados para sermos pacificadores, aleluia, para levar luz no meio das trevas. O diabo quer que nós fugimos, mas nós não vamos fugir, porque o Espírito Santo nos ajuda. Não é eu, é o Espírito Santo. Eu quase escapei, a minha carne quase soltou um palavrão, mas o Espírito Santo foi mais forte, aleluia.
Então seu espírito está mais forte dentro de você. Você é freado por Ele. Ele te ajuda, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você acha que os obstáculos estão difíceis, assim como Zaqueu, se você acha que você é pequeno demais, não vai dar conta, olhe para esse versículo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a sua força não está em você. A sua força está em Deus, aleluia. Ele é a sua rocha. Ele é aquele que te fortalece. Ele é aquele que faz você caminhar entre os príncipes desta cidade. Porque Ele te chamou, Ele te capacita. Ele te faz mais que vencedor, aleluia. Zaqueu escolheu um alvo e não mudou a direção. Outra coisa interessante, olhando a vida de Zaqueu e comparando com a nossa vida, se nós queremos chegar a um lugar, qual lugar que nós queremos chegar? Os céus. Aleluia! Nós queremos chegar nas moradas celestiais, sim ou não? O reino de Cristo. Por que nós estamos servindo a Jesus? Porque Ele tem uma promessa. Qual é a promessa? Reinar com Ele. Reinar com Ele. É a promessa de Jesus. E além dessa promessa, vem outras coisas juntos, né, que Ele pode também fazer aqui na terra. Que a Bíblia fala que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será abençoado. Onde nós colocarmos nossas mãos, será abençoado. Se você está andando de acordo com a palavra, com os ensinamentos de Jesus, isso tudo vai acontecer na sua vida. Mas qual que é o alvo principal? É a nossa vida eterna. O alvo principal é o reino de Cristo, que breve vai acontecer, o arrebatamento da igreja, amém? Aleluia, a consumação de todas as coisas, esse é o nosso alvo. Nós não podemos pensar em outras coisas, tem que pensar nisso, uma vida eterna, viver muito, sem morrer. Adão teve uma experiência, Adão viveu 930 anos, imaginou se viver 930 anos? Só que no reino de Cristo, não terá 930, terá eternidade. Eternidade, nunca mais vai ter enfermidade, nunca mais vai ter doença, nunca mais vai ter calvície, glória a Deus, nunca mais vai ter gordurinha a mais, vai ter todo mundo sarado, corpo bonito, é o reino de Cristo. Quem quer estar no reino de Cristo? Diga amém. É essa a promessa, meu irmão. Se isso não motiva você, quem mais pode motivar? Aleluia. Toda hora que eu olho no espelho e falo, vai ser hoje, Senhor, volta logo, Jesus. Mas Ele vai voltar um dia, e eu espero esse dia. Então, o nosso alvo é o quê? É a vida eterna. É a consumação de todas as coisas. Zaqueu, quando ele olhou para Jesus, ele disse, eu quero encontrar Jesus. Ele marcou um alvo. Qual foi o alvo? Uma figueira. Eu vou subir naquela figueira. Alta. A Bíblia fala brava. É alta. Assim correu o versículo 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele tomou uma decisão, ele colocou um alvo. Então, se o meu alvo é Cristo, então eu tenho que focar em Cristo, meu irmão. Esquecer das dificuldades, esquecer aquilo que está acontecendo à volta, ou melhor, não dar atenção. Esquecer é impossível, né? Ver é impossível, não ver é impossível. Mas você tem que fazer de conta que não está acontecendo. Olhar para Jesus e falar, Senhor, eu estou indo de braços abertos para encontrar com o Senhor. Eu não quero saber de o que as pessoas estão falando de mim. Eu não quero saber o que as pessoas podem pensar de mim. Mas eu só sei que eu amo o Senhor. Eu quero encontrar o Senhor. Eu quero dar um abraço no Senhor. Assim como Zaqueu deu um abraço em Jesus. Eu quero encontrar com Jesus. Eu quero encontrar com os discípulos. Eu quero encontrar a igreja reunida naquele lugar que nós estamos esperando. Aleluia. Esse é o alvo que nós temos que marcar. Ali havia de passar. O texto diz assim, ali havia de passar. Já pensou se ele fosse para a árvore errada? Né? Lógico, é só uma conjectura. Já pensou se Zaqueu subisse em uma outra árvore? Não fosse aquela exatamente que Jesus iria passar? Não, mas lembre da presença? A presença de Cristo muda. A presença de Cristo dá orientação. Zaqueu, ele foi orientado pelo Espírito Santo para subir na árvore certa, para tomar a decisão certa. Zaqueu subiu exatamente na árvore em que Jesus iria passar debaixo dela, porque ele estava conectado com a presença de Jesus.
Então a presença de Jesus, conectado com você, as coisas mudam, as coisas transformam. Aleluia. Há muita gente desejando ver, mas está olhando na direção errada. Há muita gente desejando sentir a presença de Cristo, sentir a presença de Deus, mas estão olhando na direção errada. Estão olhando como a mulher de Ló, olhando para trás, vendo as coisas que ficaram e virando uma estátua de sal. Quer dizer, morrendo pelo caminho. Mas nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E nós vamos vencer sim. Um dia nós vamos chegar lá e vamos cantar o hino da vitória, como Miriam cantou, depois que atravessou o mar vermelho. Aleluia. A Bíblia diz que ela cantou hinos de louvor a Deus. Por quê? Deus deu a vitória. E Deus vai dar a vitória para você também. Aleluia. Deus vai dar a vitória para nós também. Aleluia. E nesta noite nós vamos sair daqui convicto de que o alvo é Cristo, a direção é Cristo, é a palavra dele no nosso coração. Ele transforma, ele muda. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Olha o que o texto diz, apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Alvo. Em quarto e último lugar, Zaqueu teve uma fé provada em atitude. Diga comigo, atitude. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Olha lá o versículo 8 e 10. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem também veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu teve fé com a atitude. O que fez Zaqueu pensar assim? A presença de Cristo. A presença de Cristo trouxe na memória dele que ele era pecador, que ele era ladrão, que ele tinha roubado. Então ele resolveu devolver o que ele tinha roubado e ainda 4 vezes mais, porque a presença de Cristo transforma as nossas vidas. A presença de Cristo renova as nossas vidas. Nós precisamos, queridos, colocar em prática. Ele investiu naquilo que creu. Você crê em Cristo? Então invista nisso. Entrega a sua vida para Ele, total, corpo, alma e espírito. Não só uma parte do seu corpo, mas corpo, alma e espírito. Você precisa entender, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus renova as nossas vidas. Conclusão. Sabe quais foram os resultados deste esforço de Zaqueu? Primeiro, Jesus viu ele primeiro. A Bíblia diz que quando Jesus estava passando debaixo da figueira, Zaqueu estava lá. Quem é Jesus? Cadê ele? De repente foi Jesus que olhou para cima. Falou: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Você imagina o amor ou a emoção que Zaqueu sentiu naquele momento? Ele estava convicto de que queria ver Jesus. E agora, ele achando que talvez nem ia ver Jesus mais. Mas Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, ei, desce daí, eu quero encontrar com você. Eu quero pousar na sua casa, Zaqueu. A Bíblia diz que ele desceu e abraçou Jesus gostoso. Uma versão fala gostoso. Abracou Jesus com alegria. Porque ele marcou um alvo, ele tomou uma decisão e foi mudado. Ele viu Jesus. Jesus transformou Zaqueu. Versículo 8. Esse poder transformador não está no dinheiro, no prestígio e nem na fama. Ele tinha tudo isso. Mas o que transformou Zaqueu foi a presença de Jesus. Foi isso que transformou a vida de Zaqueu. Jesus salvou também a casa de Zaqueu. 3 coisas importantes aconteceram na vida de Zaqueu. Vamos lembrar? Jesus viu Zaqueu. Segundo, Jesus transformou a vida de Zaqueu. Em terceiro, Jesus salvou a casa de Zaqueu. Quando Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, não foi só Zaqueu, foi toda a sua família foi salva, porque Zaqueu conectou com a presença de Jesus.
Então, se nós queremos ter as nossas vidas transformadas, precisamos conectarmos com a presença de Jesus. Aleluia. E é a presença de Jesus que muda, que transforma, que restaura, que muda situações. Aleluia. Jesus, Ele quer fazer isso. Você está disposto a entregar a sua vida para Jesus? Vamos ficar de pé. Você está disposto a renovar a sua vida com Jesus? A salvação não foi só de um homem, foi de toda a família. A salvação chegou para a casa toda. Ele viu Jesus. Ele pode ser salvo por Jesus. Jesus quer fazer isso também na minha vida, na sua vida, todos os dias. Nós precisamos conectar com a presença. E a presença de Jesus é real neste lugar. Deus está presente entre nós. Jesus pode fazer as mesmas coisas que fez na vida de Zaqueu. É eu que tenho que conectar com essa presença. Quem está disposto a conectar com essa presença? Quem está disposto a conectar com a presença do Espírito? Vem aqui à frente, vamos orar juntos.